Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de estar falando hoje sobre o comando crístico. Antes de mais nada, que todos sejam bem-vindos, para mais esse aprendizado, que nós estamos buscando. E muito obrigada por você que está se inscrevendo no meu canal, por você que está fazendo comentários, por aquele que está se inscrevendo. Muito, 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 muito obrigada, que todos os mestres ascensionados, que todo o clã cigano que eu sigo, mestre Ório, mestre Arctúrio, todos os mestres ascensionados estejam presentes na vida de vocês, levando bênçãos, levando amor, levando paz, levando a cura. Hoje um dia especial, dia 8 de abril, onde todos os mestres todos os Arctúrios, todos os mestres que trabalham, nesse comando crístico, juntamente com Jesus, para levar a evolução para o planeta Terra, para toda a humanidade, estão presentes na humanidade, para atender àquele ser que ainda não caiu na realidade de que ele precisa limitar-se, ficar livre, de crenças limitantes que ainda o condenam a sentir medo. Por que eu vou falar do comando crístico hoje, Porque certa vez, numa reunião que aconteceu numa rádio, o Chico Xavier ele falou a seguinte coisa, que ele perguntou para o Emmanuel. Para quem não sabe, o Emmanuel era o mentor espiritual do Chico Xavier. E Chico Xavier perguntou para ele qual era o papel de Jesus aqui no mundo, para com a humanidade, para com o planeta Terra. Quando a gente fala do mundo, o planeta Terra em si, não é do universo. O universo são bilhões e bilhões, trilhões de galáxias. Não é essa que nós vivemos é apenas a Via Láctea, mas existem muitas outras galáxias, muitos outros planetas, muitas outras dimensões, que ainda não foram exploradas. O homem não conseguiu nem passar da terceira dimensão. Nós estamos batalhando aqui, trazendo o entendimento para o ser humano, para que ele busque o amor incondicional, para que ele possa desenvolver-se, para estar entrando na quinta dimensão. Eu já falei isso numa das minhas lives, Quem quiser se inteirar mais do assunto, busca lá o canal Marísilda Rodolfo, no YouTube, se inscreva no canal, veja as lives que eu fiz a respeito, que eu venho fazendo a respeito de determinados assuntos, com a orientação dos meus mentores, do mentor Orion, do mentor Arctúrios, do meu anjo da guarda, e do clã ciganos, que eu respeito muito. Eu também tenho outro canal revelando as cartas do tarô e os oráculos com a cigana Vidá, para separar um pouco as coisas. Eu sei que tem gente que ainda acha, que você tirar as cartas é adivinhação. Não é. Eu uso o tarô, eu uso os oráculos como uma ferramenta para a evolução e busca do autoconhecimento, e eu mostro isso nas tiragens que eu faço, eu provo isso, que a maneira como eu estou tirando as cartas é completamente diferente, não tem nada a ver com adivinhação, são interpretações de símbolos da natureza, símbolos que estão lá na Cabala, o primeiro livro judaico que começa a contar a criação, o livro do Enoque, que escreveu sobre os símbolos da Cabala. Mas vamos lá ao nosso assunto hoje. E o Chico, ele chegou e perguntou para o Emmanuel. E o Emmanuel, com toda aquela delicadeza que ele tinha, respondeu para ele o seguinte: apareceu, então, a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois em outra face do painel, evoluído para a constelação, que não me engana, é chamado de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção
né, a outra constelação formando uma espiral, né, que já não tinha nome. Ele não lembrava, ele não sabia se tinha nome. Isso é Emmanuel falando para o Chico Xavier. E ele falou para o Chico a seguinte coisa, prestem atenção. Para entender a posição de Jesus, é impossível. Somente sendo possível, sentindo. É difícil você definir qual é o papel de Jesus dentro desse contexto planetário em que nós vivemos. Porém, nós podemos sentir. Sentir através do amor que ele veio nos ensinar. Jesus, ele não veio aqui para salvar esse, salvar aquele. Ele veio simplesmente ensinar para aquele povo que todos deveriam desenvolver o amor incondicional. É isso que ele veio fazer. Porque ele tem responsabilidades para com o planeta Terra, né? E os seres do universo, todos esses ETs que o pessoal fala, extraterrestres, são seres mortos, que já desencarnaram. Acontece que eles conseguiram uma evolução muito grande, se tornaram ascenso, e eles, junto com Jesus, fazem parte desse comando, né, para auxiliar o planeta na evolução, que são os arcturianos, que são os órios, são os felinos, são os reptilianos, né? Que são os mestres ascensionados, Eumoria, Germano, Curtume, Serapis Bey, Mestre Nada, Mestre Kutumi, e tantos outros seres maravilhosos, né? Que realmente entenderam o ensinamento de Jesus e o seguem. Alguns santos da Igreja Católica, por que não? Né? São seres desencarnados, né, que alcançaram uma alta evolução e fazem parte desse planeta Terra, né? Astar Sheran não é um espírito apenas, né? Ele representa um comando e que faz parte desse comando crístico direcionado por Jesus. O comando crístico, ele não é um movimento religioso. Cristo não é o inventor, o criador de religião nenhuma, né? E se por acaso você ainda não tem a consciência, veja bem, se você ainda não tem a consciência de que Jesus é o grande extraterrestre que trouxe para cá uma tecnologia quântica, talvez você precise quebrar algumas crenças que está na sua mente. As religiões, elas pegaram informações como sendo delas, né? E passou, né, para a humanidade, sendo de uma vertente religiosa, né? Eles escreveram a história de Jesus, escreveram toda a criação, né, baseado numa vertente religiosa, que não é o que Jesus veio para falar, para fazer, ele não veio. Por que eu estou falando que ele era a mais pura expressão da física quântica? Porque quando Jesus estava aqui, né, a igreja diz o seguinte, que Jesus não se enquadra no papel da religião, gente. Vocês podem buscar, podem procurar, ele não se enquadra, né? Quando ele se movimentava, né, as pessoas se curavam. E a igreja prega, né, que todos aqueles que eram bons, aqueles que chegavam perto de Jesus se curavam. A igreja ensinou isso. Não era isso. Jesus, onde ele passava, ele abria um portal, pura física quântica. Aquela energia dele se expandia por até quilômetros. E o que acontecia? As pessoas que realmente aceitavam isso se curavam. Era isso que acontecia. E Jesus ele falou constantemente
A tua fé te curou. Porque a pessoa acreditou que realmente estava entrando numa energia produzida pelo Mestre Jesus e acabou se curando. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Tirar essa condição que a religião dizia que só os bons é que se curam. Jesus falou: quem não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Porque o ser humano, por si, ele é muito inseguro, é imaturo em questões mentais, e ele acaba fazendo coisa que não deve. E isso não é pecado. Eu não estou falando de quem assassina o outro, tira a vida do outro, que até então esse que tira a vida de outro é uma pessoa doente que ela não se conecta com a realidade do Criador, que ela não pode fazer isso. Aquele que comete adultério, né, homossexualismo, como homossexualidade, aliás, como diz a igreja, né, que isso é pecado, não é pecado coisa nenhuma. O homem está propenso a todas essas coisas, né? Porque ele é imaturo em questão de desenvolvimento mental e espiritual. A hora que ele desenvolver a mente, a hora que ele desenvolver suas capacidades e potencialidades, ele vai ver que todas essas coisas que tem aí ensinado pela religião e pela política, por essa educação disfarçada, ele vai entender que muita coisa não é necessária, não precisa ele desenvolver aquelas coisas. É isso que o ser humano tem que entender. Então, Jesus, quando ele passava por um lugar onde ele passava, né, aquela energia, ela se expandia, e a física quântica explica isso. Ela se expandia e as pessoas que acessavam esse campo se curavam. Né? As religiões diminuiu muito Jesus. Primeiro que o judaísmo não aceitou, né? Elas não deram a ele o verdadeiro valor que esse ser de luz, Jesus, representou para toda a humanidade. Não foi dado esse valor para ele. A religião não deu esse valor. A religião prega que ele morreu numa cruz para salvar todo mundo, porque foi a igreja que mandou matar Jesus. Enfie isso na cabeça uma vez por todas. Para implantar o cristianismo depois. Ele foi crucificado, né? Por quê? Porque ninguém podia ser maior do que o Império Romano. É aí que a gente tem que entender as coisas. Buscar lá na história, buscar dentro de você, pelas vidas que você já passou e que você aprendeu lá atrás, como as coisas realmente aconteceram. Por que eles não ensinam isso para as pessoas? Porque a hora que as pessoas desenvolverem suas capacidades, potencialidades, elas vão começar a questionar, vão começar a perguntar sobre essa instituição religiosa, sobre aquela, por que uma fala uma coisa, por que a outra fala outra, por que fizeram isso, por que não fizeram? Vai buscar a realidade. Não acredite em contos, em mitos, em conto de fada. Ah, mas como é que você acredita, então? Pela fé. Busque pela sua fé. Tem que tirar essa ideia aí de que o verdadeiro Mestre Jesus, esse ser maravilhoso, esse avatar, né, que encarnou aqui, simplesmente deu a vida dele para ensinar esse povo ignorante, ele não morreu para salvar ninguém, ele simplesmente, né, aquele foi inventado, o verdadeiro Jesus, gente, ele morreu na Caxemira, existiam dois Jesus, um Jesus criado pelo cristianismo que foi morto porque o povo confunda, acha que foi aquele que não foi. Entendam isso, entendam essa energia maravilhosa do mestre amado Jesus. É por isso que as pessoas falam, né? Chame por Jesus que ele cura. Mas qual Jesus? Aquele Jesus lá que eles ensinam, que foi assassinado, aquele lá, ele não ajuda em nada. A gente tem que buscar o Jesus verdadeiro, essa energia que veio aqui nesse planeta e ensinou muita coisa. Ele morreu na Caxemira, ele foi enterrado na Caxemira, sepultado na Caxemira, o verdadeiro Jesus. Essa é a realidade. Ele foi essênio, da comunidade dos essênios,
Ele era da casa de Davi, uma pessoa maravilhosa, é isso que tem que entender. As pessoas estão confundindo as coisas, estão levando pelo lado religioso. Ele não fundou religião nenhuma. Jesus não fundou o cristianismo. O judaísmo, o zoroastrismo, o cristianismo foi invenção do homem para ter o domínio sobre os outros seres humanos. Foi isso que aconteceu. O ser humano foi criado por um extraterrestre que montou o projeto Terra e começou a produzir corpos para abrigar os espíritos. Isso foi lá antes do Zenerdental, na idade lá, no começo da civilização. Vamos buscar pela história verdadeira. Tem na internet aí vários vídeos a respeito, né, dos seres extraterrestres que fizeram parte da criação. Inclusive, você pode até se identificar, né, como sendo um descendente de algum deles. É muito interessante isso. Vai lá buscar, né? Então, é preciso que nós entendamos isso. Tudo no universo se dá a partir de uma intenção, ou seja, de uma criação de um ser. O ser humano ele pode cocriar. Nós somos uma partícula do Criador. Hoje, queria que está acontecendo o fenômeno eclipse, umas fotos maravilhosas que a NASA disponibilizou aí na mídia, né? Eu andei acompanhando. No México ficou o céu, o sol ficou preto, ficou como um segundo sol preto, maravilhoso, aquela lua preta e tudo negro, ficou coisa mais linda do mundo aquilo lá, para alinhar os planetas, simplesmente é para acontecer isso, para que o homem é bom, que os esotéricos, eles estavam todos alertando através da espiritualidade, que as pessoas ficassem atentas e tentassem buscar esse fato que estava acontecendo para buscar dentro de si uma renovação espiritual, porque esse fato veio mostrar que o homem não pode fazer nada quando acontece qualquer fato no universo. O máximo que a NASA consegue fazer é fotografar. É só isso, ela não tem o poder de desviar, não vai acontecer isso, nós vamos segurar para que não aconteça. O homem não tem esse poder, porque isso aí é do universo, é do Criador. Não existe a possibilidade alguma. O homem não tem poder nenhum sobre ninguém, ele tem poder sobre ele, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz, sobre o que ele quer da vida, que visão ele tem do mundo, se ele quer ficar saudável, se ele quer ficar doente. Se ele quer ser próspero, ou ele vai ser aquele humildezinho, pagando dízimo para uma igreja, né, que promete que se ele não pagar o dízimo, ele será pobre, que se ele pagar dízimo, ele receberá a bênção da prosperidade. É mentira. A prosperidade ela só acontece na vida da pessoa quando ela evolui. Quando ela evolui a sua mente, quando ela tem certeza daquilo que ela está fazendo, quando ela aprende a pedir as coisas e conseguir fazer acontecer. Sem religiosidade. Ninguém precisa de religiosidade. Basta que você acredite e respeite as leis da natureza, que você acredite que existe realmente um Criador, mas que não é esse Deus aí que a turma anda pagando dízimo para ele, porque o Criador, ele não você não precisa pagar nada para ele, nada. Em todos os planetas estelares onde existem os seres extraterrestres, não existe dinheiro. Só existe aqui no planeta Terra, que foi inventado pelo homem, inventado por César, depois foi inventado pelo homem, daí ficam discutindo, o dólar tem o símbolo lá da terceira visão, porque a maçonaria... Gente, esquece isso, isso aí é tudo coisa inventada para que o homem tenha medo, para que alguns possam ter o poder. E enquanto a NASA estava passando aí num vídeo, né, as fotos do Apocalipse, né, do Apocalipse, da eclipse, né,
Lá nos comentários, porque deixaram o chat aberto, né, as pessoas tudo falando, ai, Jesus vai estar voltando. Ai, por que vai acontecer tal coisa em tal lugar? E daí tinha outros debochando, falando, eu estou aqui vendo, cadê Jesus? Cadê não sei o quê? Quer dizer, gente, o que é isso? Quer dizer, eles estão debochando do Jesus da religião. Mas as outras pessoas entendem isso? Todos entendem assim? E eu fiquei paz, falei, gente, quanta besteira, quando poderia estar aproveitando essa situação, aprender um pouco de física, do cosmos, né? Como que processa isso, né? Que maravilha, os planetas não se chocam, eles passam um na frente do outro, né? Simplesmente provoca uma escuridão total, mas continua tudo assim, num distanciamento, né? É isso que tem que fazer. O ser humano está levando a vida na brincadeira, como se não tivesse responsabilidade nenhuma, né? O ser humano, ele tem a responsabilidade, sim. Ele veio aqui para evoluir. Ele não veio aqui para ficar brincando, não, de casinha, brincando de ser um médico, de ser um professor, de ser um lavrador. Ele não veio aqui para ficar brincando de fazer bebê, de ser pai, de ser mãe e se divertir simplesmente. E o espírito, como que fica? Quando é que esse ser vai cuidar do espírito? Quando é que ele vai cuidar daquela parte que é a essência, que é uma partícula do Criador? Quando que ele vai cuidar disso? Se ele está achando que a igreja está cuidando disso para ele, está enganando, porque não está. Religião nenhuma vai fazer esse papel. Compete ao Senhor. Jesus falou isso. Ele foi muito claro. Ele falava que existem muitas moradas na casa do meu Pai, dizendo que cada um abriga uma partícula do Criador dentro de si. Eu não entendo porque tanto desprezo por uma sabedoria tão grande, tão real. Daí fica aquela história, mas você já viu, mas você acredita naquilo que a igreja ensina e você tem certeza que aquilo é verdadeiro? E você não pode buscar, né, pelo outro lado, falar, não, vou questionar. Por quê? De onde as pessoas estão tirando essa história aí dos Anunnaki, dos reptilianos? De onde eles estão tirando? De onde o espiritismo aí prega aí, né? A Petrovna Blavatsky aí descobriu que existe encarnados e desencarnados. De onde ele descobriu isso? São seres que, de tempos em tempos, eles são mandados aqui para o planeta Terra para mostrar isso para a sociedade, para a humanidade. O Chico Xavier, em um dos livros, ele já fala: o homem entrará em contato com seres de outros planetas no ano de 2019 a 2054. Ele foi muito claro sobre isso. Ele fez essa previsão, não só ele, muitos outros historiadores, rabinos, judeus, que não aceitaram aquela babaquice lá de que Jesus, rejeitaram, né, o Jesus. Né? Então, eles falam isso. As escavações provam a verdade e diz que a Bíblia nada mais é do que a mitologia suméria. E está todo mundo orando em cima da tal Bíblia, achando que ela é sagrada. Se vocês pegam, se fosse só uma invenção, tudo bem. Mas o livro de Enoque, o livro de Enlil, a Torá, os 3 livros, eles falam tudo a mesma coisa. Isso é muito impossível, porque foi tirado das tabuletas da Suméria, que foram encontrados nas escavações, foram encontrados e foram traduzidas, gente. É real aquilo. Até quando vocês vão ficar acreditando nisso? Ou a religião se propõe a fazer uma mudança, a se modernizar, começar a ensinar para o povo para cuidar do espírito, não da maneira como eles querem, para ficar dominado, para ficar dando dinheiro aí para a igreja, para a organização? Ou eles se dão conta disso, ou onde vai parar toda essa palhaçada toda? Daí depois a pessoa desencarna, vai lá, dá um puta trabalho lá para a espiritualidade, porque ela não se aceita, ela nunca aprendeu nada, quer dizer, do jeito que ela veio para cá, ela veio sabendo um monte de coisa, ela volta sabendo menos ainda.
A evolução, ela não pode parar, ela deve continuar tanto no mundo dos encarnados como no mundo dos desencarnados. A evolução continua, a alma é contínua. Nós estamos aproximando de Andrômeda, que é por aquela espiral, para alcançar a evolução. Os Andrômedas eram povos, né, que já viveram aqui no planeta Terra e evoluíram e passaram para outra dimensão. Gente, por favor, acordem, parem de tratar assunto de Jesus e de Deus, né, como se fosse uma partida de futebol. Porque lá no chat as pessoas falavam, o Vasco vai ganhar, o Palmeiras vai ser campeão, né? Vão prender o presidente da República e o outro, impeachment para o outro lá, que ligou com o Elon Musk lá. Sabe? Isso aí não acrescenta nada. Não acrescenta nada para ninguém. Ou cada um se propõe a mudar na realidade das coisas, ou então vai continuar tudo do jeito que está. E vão ter, sim, dificuldades. Aí chega lá, vai ter uma eclipse, vai ficar um monte de gente lá sentado, lá esperando acontecer, porque acha que vai ter terremoto, maremoto, né? Que Jesus vai aparecer. Você acha que Jesus vai aparecer aqui para esse povinho que está discutindo o seu Vasco ou o Palmeiras vai ser campeão, gente? Por favor, vai aparecer lá na Rússia, onde o Putin está bancando louco lá com aquela guerra da Ucrânia. Vai aparecer na Palestina, onde eles estão lá, onde Israel está matando criança por conta do pedaço de terra lá que um tal de Javé lá prometeu. Ou vai aparecer lá nos Estados Unidos, né? Onde é um povo orgulhoso, né? Que acha que eles têm o poderio nas mãos porque eles têm tantas armas nucleares. Ou na China, né? Que é a civilização mais antiga, né? Com alta tecnologia e com tudo, vai aparecer lá, Jesus. Pensa bem, gente, vai, raciocine. Por favor, o ser humano ele tem uma mente para quê? Tá certo que nós tínhamos o direito de ter 12 fitas das 12 raças que já participaram do planeta Terra. Porém, para que o homem não fizesse a maior confusão, né, foram tirados 10, ele só ficou com 2. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender as coisas. Aquelas que entendem que estão um pouco na frente, ela está trazendo consigo um pouco do sangue da realeza, dos deuses da antiguidade, e elas estão passando esse entendimento para as pessoas. E de vez em quando reencarna aqui um avatar para ele estar acordando aquele povo para ele poder fazer as coisas. Raciocine sobre isso. Busque dentro de vocês. Façam pesquisas. Tem muita gente aí vivendo de vida ociosa, que aposentou, não tem mais nada que fazer. Começa a pesquisar, começa a buscar. Existe muito material para ser pesquisado. Você vai nos sebos aí, tem material que não acaba mais. Tem escritores incríveis que escreveram coisas com razão de ser a troco do quê? A troco do quê? Uma criança nasce e com 3 anos ela já está tocando um piano. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Como existem crianças pequenas que já estão lendo por aí com 2 anos, 3 anos de idade, estão lendo. Quem são esses seres? Vocês já perguntaram? Não, né? Então, começa a perguntar. E começa a perguntar por que você até hoje não se desenvolveu, você anda acreditando em contos, em mitos de mais de 3.000 anos atrás. O que está acontecendo com você? Está atrofiando a sua mente? A salvação está dentro de cada um. Se você não acessar esse campo magnético que Jesus proporciona a toda a humanidade, não haverá salvação. Não haverá salvação. Você vai ser como aquela pessoa que está vegetando sem evolução alguma. Sem evolução alguma. É preciso que todos acessem esse campo quântico
proporcionado pelo Mestre amado Jesus, essa energia maravilhosa, para que as pessoas possam ter um entendimento, para que as pessoas possam evoluir espiritualmente e mentalmente. Cuidar de si, cuidar do espírito, da sua saúde, buscar desenvolver suas potencialidades que ele já tem dentro de si. Né? E era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Espero que todos gostem do assunto que eu estou trazendo. Né? Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigada. É necessário, né? É chatice até ficar pedindo isso, mas é necessário porque a espiritualidade que eu sigo, que está me solicitando isso, ela agradece. Porque o meu trabalho só será ampliado a partir do momento que as pessoas começam a demonstrar, né, que é um artigo interessante, que eu estou trazendo coisas interessantes, coisas que engrandecem a humanidade, e eles começam a divulgar esse assunto. Porque a função do YouTube é levar conhecimento para as pessoas. E se as pessoas se manifestam como gostar do assunto que eu estou trazendo, porque isso faz parte da educação, né? O YouTube começa a divulgar isso, e o canal vai crescendo, e nós vamos crescendo junto, e a espiritualidade agradece. Essa é uma caridade também. E não custa nada você ir lá, apertar lá no like, lá na mãozinha, que você gostou, né? Você, de repente, colocar as suas iniciais ali nos comentários e falar alguma coisa do vídeo. Você se inscrever no canal, você está participando desse ensinamento que eu estou trazendo, que não fica uma coisa somente minha, fica uma coisa sendo como nossa. O nosso canal precisa crescer para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento que eu estou trazendo, inspirada nos ensinamentos da espiritualidade que eu sigo. Namastê.